Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal para mais um vídeo da série Os Evangelhos. Olha, eu tenho certeza que você tem sido muito abençoado com o nosso conteúdo. Então, quero aproveitar aqui, antes de iniciar o nosso vídeo de hoje, pedir a você que se inscreva no nosso canal, que deixe aqui o seu joinha, que deixe aqui a sua interação para comigo, né, deixando um comentário, né, ativando o sininho para as notificações dos próximos vídeos. Lembrando a você que esta série é uma série sobre os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu vou comentar aqui capítulo por capítulo desses 4 evangelhos. Serão muitos vídeos aí, muito conteúdo abençoador para a sua vida e para o seu elevo espiritual. Então quero convidar você. No último vídeo falamos sobre o capítulo 1 de Mateus, Evangelho de Mateus. Demos uma pequena introdução e hoje no vídeo 2, no capítulo de número 2 de Mateus, temos assuntos interessantíssimos aqui para tratar com você. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Você que é nosso aluno aqui, que acompanha os nossos vídeos, pegue a sua Bíblia Sagrada, a sua caneta, o seu caderno e vamos estudar as Escrituras em nome de Jesus, tá bom? Capítulo de número 2. O capítulo de número 2 é interessante porque ele trata alguns assuntos específicos. Primeiro, ele vai tratar sobre a visita dos reis magos, ok? Pelo menos, aliás, a visita dos magos, né? Ele vai tratar um pouco sobre a fuga de José, Maria e Jesus para o Egito após o nascimento. Vai tratar um pouco sobre a matança dos meninos em Belém pelo rei Herodes e também vai tratar um pouco sobre a volta de Jesus e de Maria e de José novamente para Jerusalém, para Belém, ok? Então vamos tratar esses 3 pontos nessa aula de hoje com vocês. Bom, vamos lá, capítulo de número 2. Tendo Jesus nascido em Belém de Judá, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Algumas coisas aqui precisam ser esclarecidas a nós, tá? A primeira coisa é que esses magos não eram reis, ok? Pode ver que no começo do vídeo aqui eu cometi uma gafe, eu falei reis magos. Por quê? Porque é natural nós acharmos que eles são reis, porque nós aprendemos assim desde pequenininho, não é? Na escola bíblica dominical, na catequese e assim por diante. Mas eles não eram reis, e muito menos eram magos da ordem da magia, não. Eles são chamados de magos porque eles trabalhavam com a astrologia, eles trabalhavam com os astros. E outra curiosidade, que nós caímos muitas vezes no erro, a igreja sempre ensinou isso para a gente e não está na Bíblia, que são 3 magos. O texto em nenhum momento dá a quantidade dos magos que foram ter com Jesus em busca do sinal da estrela. Muito pelo contrário. Ela não diz a quantidade, ela diz que eram uns magos. Podem ser 3, podem ser 5, pode ser um grupo de astrólogos que estavam estudando os astros e descobriram essa estrela. E também é interessante porque eles conheciam um pouco da profecia, tá bem? Eles conheciam um pouco da profecia e sabiam que aquela estrela iria indicar o nascimento de um rei. Então eles estão nessa busca, eles estão, né, em busca de saber se de fato aquela estrela apontava para a profecia e o que ela trazia de novidade para aquele novo mundo. Então, isso aqui é muito importante nós entendermos, tá bem? Primeiro, não eram 3, tá? Poderiam ser vários. Segundo, não eram reis, ok? E não eram magos da ordem de magia, mas eram astrólogos, pessoas que estudavam os astros. Que isso aqui fique muito bem claro para o nosso entendimento. O fato é que eles vão até Jerusalém, porque a estrela está indicando Belém, ok? E quando eles chegam em Jerusalém, eles vão ter com o rei Herodes, que é o rei daquela época. E eles perguntam: aonde é que está o rei? Porque, na lógica deles, um rei só poderia nascer no palácio. Mas, quando eles chegam no palácio e se deparam com o rei Herodes, fazendo-lhe perguntas de aonde nasceria
o rei Herodes fica muito agitado, fica muito nervoso, fica muito chateado com aquela situação e intenta no seu coração um plano. Então ele diz para aqueles homens, olha, vão, procurem saber aonde é que ele está, porque eu também quero ir adorá-lo. Isso aqui reflete alguns pontos importantes para você que está estudando a palavra comigo. Primeiro, né, reflete um coração de alguém que tem a intenção de adorar pelos motivos errados. Primeiro ponto. Segundo ponto, a real intenção da adoração de Herodes não gerava vida, não gerava serviço, não gerava comunhão. Muito pelo contrário, geraria morte, porque a ideia dele em buscar Jesus para adorá-lo era em matá-lo, era em produzir naquela adoração morte. Esse era o coração dele. E quantas pessoas estão adorando, entre aspas, a Jesus pelos motivos errados? Quantas pessoas na nossa geração, quantas igrejas, quantos líderes, quantas pessoas, né, dizem que vão à igreja pelo motivo, não, eu vou para adorar, e quando na verdade o seu coração está muito longe da comunhão, está muito longe da adoração. Muito pelo contrário, ele nem sabe o que é adorar a Deus direito, né? E ele se põe ali na qualidade de quem quer adorar. Assim como a síndrome de Herodes. Não diga para mim onde é porque eu quero adorá-lo. Mas o texto é claro. Havia no seu coração uma intenção de morte. Havia no seu coração uma intenção de matar. Isso aqui precisa ficar muito claro para a gente, para nós entendermos o desenrolar dessa história. Tá bem? Aí, mais uma vez, aqui no capítulo 5, ele diz assim: eles responderam em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio dos profetas. Lembra, no vídeo anterior eu sempre disse que Mateus vai sempre se utilizar desta frase, porque está escrito na lei, ou porque os profetas profetizaram. Porque a ideia de Mateus é provar para os seus irmãos conterrâneos, judeus, a realeza de Cristo e provar para eles a ascendência, a árvore genealógica de que Jesus também é filho de Abraão. Então, e ele é o cumprimento profético naqueles dias de todas as profecias. Esta é a intenção de Mateus. E mais uma vez aqui ele faz menção a esta frase. Bom, verso 7 do capítulo 2. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E eles, enviando-os a Belém, disse-lhes: vão, busquem informações a respeito do menino, e quando tiver encontrado, avise-me para que eu possa adorá-lo. Bom, primeiro que Herodes faz uma reunião secreta, né? E quem realmente tem intenção de adorar não vive no secreto, né? Ele vive em comunhão. Isso aqui é muito poderoso, é muito interessante para todos nós. Então, ele libera aqueles magos, aqueles astrólogos, estudiosos dos astros, a procurarem a Jesus em Belém. Isso aqui é muito interessante. Porque quando eles chegam em Belém, gente, lá no versículo de número 10, ele diz: e vendo eles a estrela, se alegraram, e com grande júbilo, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando o adoraram, abrindo seus tesouros. Aqui está a maior expressão de adoração. Esses homens que nem eram judeus, estes homens que eram estudiosos do tempo, astrólogos, estudiosos dos astros, quando viram o menino na casa com a sua mãe e com o seu pai, logo reconheceram a realeza do menino, mesmo nascendo em um lugar tão simples, mesmo nascendo em um lugar tão inapropriado para um rei. Mas de cara eles já reconhecem ali a realeza do menino. E reconhecendo a realeza do menino, abrem os seus tesouros e ofertam, entregam. Eles fazem aquilo que de fato é um culto. Eles entregam o que têm aos pés do menino. Lhe dão presentes. O culto é muito interessante porque quem tem de fato um coração adorador, primeiro, reconhece a realeza de Cristo. Segundo, não tem reservas quando se fala em entregar para Deus, seja presentes, seja vida, seja renúncia de algo, não importa. Quem tem um coração adorador sempre vai buscar entregar para Jesus algo que é importante para ele. Porque isso é culto. Culto é entrega. Culto é pegarmos aquilo que é de melhor em nós e entregarmos a ele reconhecendo a sua realeza.
ok? Esse ponto é muito poderoso. Aí o versículo aqui de número, o versículo seguinte, né? Disseram assim, então entregaram, abrindo os seus tesouros, que é o versículo 10, 11 aliás, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Isso aqui é poderoso. Em tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos ou os astrólogos seguiram por outro caminho para a sua terra. Entregaram 3 tipos de presentes para o menino Jesus: ouro, incenso e mirra, reconhecendo a sua realeza, reconhecendo o seu propósito messiânico e reconhecendo a sua grandeza como Deus Todo-Poderoso. Eles reconheceram Jesus nas 3 esferas. Isso aqui é poderoso demais e eles entenderam que o menino, de fato, era rei, mesmo nascendo no lugar improvável. É porque não importa onde nós nascemos, o que importa é o propósito que está sobre nós. Não importa de onde nós viemos, o que importa é a promessa e o propósito que está derramado sobre a nossa vida. É isso que a gente precisa entender, ok? Aí a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, o anjo do Senhor, por visão, avisou a eles que não era para voltar para Herodes, porque no coração de Herodes havia um sentimento de morte, havia uma adoração mortal. Então eles partem por outro caminho e voltam para a sua terra. Mas a Bíblia diz que, depois que eles foram embora, lá no versículo de número 13, um anjo apareceu a José. O mesmo anjo que apareceu a José no capítulo 1, aparece de novo aqui no capítulo 2. E diz para ele, pega o menino, pega a mãe do menino e fuja para o Egito. E fique por lá até que eu aviso para você voltar, porque Herodes procura matar o menino. Então José desce para o Egito para se resguardar de uma ordem de matança que Herodes tinha dado, porque ele queria matar o menino Jesus. E é interessante porque, mais uma vez aqui, ó, isso aqui é muito interessante, tá? O versículo 15 diz, aonde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Isso aqui é poderoso, porque mais uma vez ele está provando para os seus irmãos judeus, Mateus está provando aos seus irmãos judeus que Jesus é o cumprimento das profecias, tá bem? Então, mais uma vez vemos isso aqui explícito para nós. O tempo passa e nesse período de tempo que eles descem para o Egito, a ordem da matança dos meninos, lá no versículo de número 16, ok? Herodes dá uma ordem para que matem os meninos de 2 anos abaixo. Todas as crianças, meninos, são mortos. É uma carnificina, ok? E isso foi horrível, triste demais. E mais uma vez, no capítulo de número 2 e versículo 17, está escrito, então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouvisse um clamor em Ramá, portanto grande lamento, era Raquel chorando pelos seus filhos, e inconsolável, porque já não existe. Mais uma vez, Mateus está provando, ok, que Jesus é o cumprimento profético das profecias para o seu povo, para os seus conterrâneos, para a nação de Israel. Ok? Versículo de número 19 começa a outra fase dessa história, que é a fase em que Deus aparece, o mesmo anjo aparece para José e diz para ele, é hora de voltar, porque Herodes morreu. Então, ele dá uma ordem a José, a Maria, com o menino Jesus, para que voltem para Jerusalém. Então, eles se levantam e voltam para Jerusalém. Mas há algo muito interessante aqui no versículo de número 21, que diz assim, olha só isso. Levantando-se José, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arqueleu reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Oh, glória a Deus! Viu só que poderoso? Mais uma vez, Mateus está provando para os judeus que
Jesus é o cumprimento das profecias. O Nazareno, já ouviu essa expressão? Da Galileia? Ele é poderoso, eterno e santo, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, esse foi o capítulo de número 2 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Lembre-se, estamos em uma série de mensagens falando sobre os 4 evangelhos, capítulo por capítulo. Eu quero deixar aqui a oportunidade para que você possa comentar aqui no corpo do vídeo, logo aqui nos comentários aqui embaixo, tá bem? Deixar aí sua dúvida, o seu comentário, se é bênção para você. Lembrando que eu não respondo haters, ok? Eu só respondo quem tem de fato uma dúvida plausível ou um comentário sensato, tá bem? E eu espero que esse estudo tenha sido uma bênção para você nesse dia de hoje. Nunca se esqueça, fazendo aí um pequeno resumo, né, desse estudo, nunca se esqueça que Deus nunca perdeu o controle de nada. E mesmo nascendo em um lugar inesperado, em um lugar inapropriado para a sua realeza, não o impediu de ser adorado, de receber reconhecimento de realeza por parte dos magos, porque ele é poderoso, recebeu presentes, recebeu oferta, e mesmo assim Deus continuou cuidando para preservar a vida do menino, porque o propósito que estava sobre ele é muito maior. Tá bem? Que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aí o seu like, deixar aí ativado o seu sininho para que os próximos vídeos sejam aqui notificados a você. Lembrando, vídeo todas terça-feira às 22 horas e sexta-feira às 22 horas. Até lá. Deus te abençoe. Até a próxima. Fiquem com Deus.